Amores do terceiro ano, aqui estamos novamente, juntinhos aí, a tia Alessandra aqui do lado da telinha e você aí do outro lado nos acompanhando na nossa videoaula de hoje. Meus amores, muita atenção, muito cuidado, muito capricho. Sei que isso você tem todos os dias, é por isso que eu amo essa turminha maravilhosa do terceiro ano. Amores, vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, meus amores, estará aqui um assunto bem interessante na disciplina de matemática. Exatamente. Hoje nós vamos para a nossa disciplina de matemática e eu espero que você esteja bem atento para as orientações aqui. Já sabem, força aí a memória, porque, olha, nós vamos estudar sobre as ideias da multiplicação. Esse assunto que iremos tratar hoje está no seu livro na página 108. Bom, para começarmos aqui a nossa aula de hoje, vamos a algumas informações importantes de matemática. Tia Alessandra, mas a senhora sempre está batendo nessa tecla dessas informações. Exatamente, porque ela, gente, vai te ajudar durante todo o processo de ensino, não só nos conteúdos do terceiro ano, mas futuramente também. Isso, gente, essa informação aqui, a tia Alessandra está sempre trazendo para você, para ficar fixada aí na sua memória e você jamais esqueça. Então, vamos lá. Aqui nós temos, para descobrir o dobro de um número, nós multiplicamos esse número por 2. O dobro é 2 vezes ao número que está sendo pedido. Para calcular o triplo de um número, eu devo multiplicar esse número por 3. 3 vezes o número que está sendo pedido. E para calcular o quádruplo, vou multiplicando esse número por 4. 4 vezes ao número que está sendo solicitado. E o quíntuplo, multiplicando esse número por 5, você encontrará o quíntuplo desse número. Então, ó, memória ativa, dobro, multiplicando esse número por 2. Triplo, multiplico este número por 3. Quádruplo, multiplico por 4. Quíntuplo, multiplico o número por 5. Ótimo, meus amores. Vamos agora relembrar também em relação à nossa ideia de adição de parcelas iguais. Lembram que na aula passada nós falamos sobre essa ideia de adição de parcelas iguais? Muito bem, espero que a memória de vocês esteja bastante aguçada, tá? Porque nós vimos que a multiplicação, ela torna mais rápido os cálculos de adição de parcelas iguais, porque eu, sabendo essa minha prática de resolução através da multiplicação, aí já fica mais fácil para mim, porque eu não preciso ficar calculando aquele número várias e várias vezes, como ocorre no processo da adição. Aí, quando eu quero descobrir 5 vezes 10, eu não preciso colocar esse número 5, 10 vezes e ficar somando. Já vou fazendo o processo mais rápido, que é a de multiplicação. Só calculo esse 5 vezes o 10 e ali coloco a minha resposta. Outra ideia de multiplicação que nós estudamos foi a ideia de disposição retangular. Na ideia de disposição retangular, a organização retangular em fileiras e colunas facilita a contagem e a resolução dos problemas.
Lembram também, gente? Olha, que tinha até uma imagem que tinha várias motos bagunçadas. Ficava muito difícil de a pessoa ficar contando ali a quantidade de motos que tinha naquela imagem. Então, o que faremos? Colocamos essas motos, né, em fileiras e em colunas. Rapidamente, nós ali solucionamos aquele problema. Por quê? Porque se eu organizo essas, exemplo aqui, né, das cadeiras, algum objeto em fileiras e colunas, eu já sei que pela multiplicação, basta eu multiplicar a quantidade de objetos da primeira fila vezes a quantidade de objetos da minha primeira coluna. Então, fazendo ali o cálculo da minha primeira linha vezes a quantidade de objetos da minha primeira coluna, eu já vou ter a resposta total, não necessitando estar contando ali de um por um daqueles objetos, para que não haja essa perca de tempo, né? Mais agilidade aí, mais facilidade na hora de contar e resolver os seus probleminhas. Hoje, meus amores, nós vamos começar a estudar também sobre a ideia de combinar possibilidades. Olha aí quantas coisas interessantes nós vemos na multiplicação. Várias ideias nas quais nós podemos resolver, né, solucionar os nossos problemas. Nós temos, conforme a tia Alessandra já citou, a ideia de adição de parcelas iguais. Tivemos também a ideia a ideia que nós tivemos também foi a ideia de adição de parcelas iguais, ideia de disposição retangular, e agora vamos falar sobre a ideia de combinar possibilidades. Então, observe bem esse nosso probleminha aqui. Diz assim: na lanchonete da escola, podemos comprar sanduíche de queijo, sanduíche de presunto ou misto e suco de laranja, de uva ou de maracujá. Então, nós vamos ver as possibilidades de combinação de um sanduíche e um suco. Observe que há 3 tipos de sanduíche, que são eles: o de queijo, o de presunto e o misto. E há 3 tipos de suco. Nós temos o suco de laranja, de uva e maracujá. Observe que para que eu possa fazer essas possibilidades, eu posso utilizar as minhas duas maneiras, as minhas duas operações de multiplicação e também da adição. Observando aqui no processo da multiplicação, se eu tenho 3 tipos de sanduíches e 3 tipos de suco, basta eu multiplicar 3 vezes 3, que dá igual a 9. Ou seja, eu pego o número 3 e vou adicionando ele 3 vezes. E aí, fazendo o cálculo, 3 mais 3, 6. 6 mais 3 igual a 9. Então, há 9 possibilidades de combinação de sanduíche e suco. Observe aqui que lá na lanchonete, nós temos ali sanduíche de queijo, de presunto e misto. E os sucos de laranja, de uva e de maracujá. Tia Alessandra, a senhora realmente falou que nós poderíamos ter essas 9 combinações de sanduíche. Mas será que realmente é o certo? Vamos observar. Eu posso fazer o sanduíche de queijo mais o de laranja, o sanduíche de queijo mais o de uva.
e o sanduíche de queijo mais o de maracujá. Observando agora o sanduíche de presunto. Nós podemos combinar o sanduíche de presunto mais o de laranja, o sanduíche de presunto mais o suco de uva, o sanduíche de presunto mais o suco de maracujá. Observe agora no sanduíche misto quais as opções que nós podemos obter. O sanduíche misto mais o de laranja, sanduíche misto mais o suco de uva e sanduíche misto mais o suco de maracujá. Então, realmente, ali a gente pode comprovar essas combinações, que são essas 9 possibilidades. A família de Marcelo foi ao restaurante almoçar. Que coisa boa, né, gente? Olha só. Aí você deve observar o cardápio. Observe o cardápio dos restaurantes, sempre eles nos fornecem aquele cardápio. E o cardápio desse restaurante é da seguinte forma. Nós temos do prato principal, olha só, a pizza, mais o porquinho pururuca. E de sobremesa? De sobremesa, nós temos bombons, bolo, sorvete. Agora você deve ajudar o Marcelo a descobrir quantas combinações são possíveis. Observe aí quantas combinações Marcelo poderá descobrir. Pense aí um pouquinho e vamos lá. Oi, amiguinho! Agora, vocês querem descobrir comigo as possíveis combinações entre os pratos principais e as sobremesas? Então, vamos lá. Aqui temos um esquema da representação das possíveis combinações entre dois tipos de pratos principais com os tipos de sobremesa. Há um total de 6 possibilidades de combinação e vamos demonstrar a cada uma delas aqui para vocês. Bom, sabemos que no prato principal nós temos a pizza e o porco pururuca. Sabemos que de sobremesa nós temos os bombons, o bolo e o sorvete. Então, vamos fazer essas combinações. Primeira opção, eu posso fazer a combinação da pizza e como sobremesa, bombons. Segunda opção, pode-se oferecer a pizza e como sobremesa, o bolo. Já na terceira opção, nós podemos pedir a pizza e como sobremesa, o sorvete. Somente é isso, tia Alessandra? Não, existem outras formas de combinação, porque na quarta opção, nós podemos pedir o porco e, como sobremesa, os bombons. Ou, na quinta opção, o porco e, como sobremesa, o bolo. E, por último, a opção que seria aí a sexta, nós poderíamos pedir o porco e também, como sobremesa, o sorvete. Então, observe, gente, aí essas 6 opções. E você? Qual dessas opções você gostaria de, se houvesse, né, essa possibilidade, qual dessas opções você gostaria de pedir? Qual delas lhe apraz mais? Pensa aí. E depois já vê aí conforme você gostaria. Aqui temos, gente, uma tabela
de dupla entrada, na qual a criança combina um item da primeira linha com outro item da primeira coluna. Em seguida, com o da segunda coluna e depois com o item da terceira coluna. O mesmo é realizado com o item da segunda coluna. Então, finalizando aqui, um total de 6 possibilidades de combinação. Ali foi conforme nós fizemos as combinações no slide anterior. Então, ele pegou o prato principal, colocou na linha, depois ele pegou as sobremesas e colocou em colunas. E aí sim, foi fazendo as suas opções. Olha só como foi bem prático para que ele pudesse descobrir as combinações, as possibilidades de combinar o prato principal e a sobremesa. Bem mais prático, bem mais rápido e bem mais interessante. As crianças também, elas podem utilizar diferentes estratégias para resolver esse tipo de problemas. Já vimos lá no slide passado uma dessas estratégias. E também temos, gente, a árvore de possibilidades. Olha só, na qual a gente faz aquela ligação, né? A gente vai ligando os números. No slide passado, nós utilizamos a forma de linha com a coluna e fomos fazendo as combinações. Aqui, nós fazemos aqui a associação, pegando os pratos principais e depois, ao lado, colocando ali as sobremesas e fazendo esta ligação para descobrir as nossas possibilidades. Então, observem-se, o total de possibilidades também é realmente igual aos meus outros slides que realizamos. Vamos ver. Primeiro aqui, olha, ligando ali de azul. Ele ligou na possibilidade o porquinho pururuca com bolo ou o porquinho pururuca com bombons e, por último, o porquinho pururuca com sorvete. Quais foram as outras possibilidades que ele tinha em relação à pizza? Ligando ali de vermelho. A pizza com bolo, a pizza com bombons e a pizza com sorvete. Totalizando assim, gente, 6 possibilidades. Olha só que, de acordo com o que nós vamos fazendo, são várias estratégias que nós podemos utilizar, mas sempre chega no resultado final. Olha só, pode raciocinar da seguinte maneira: na organização da árvore de possibilidade, como temos 3 possibilidades de sobremesa, que é o bolo, bombons e sorvete, para os 2 tipos de prato principal, que no caso é a pizza e o porquinho pururuca. Por isso, podemos concluir que o total de possibilidades de combinações é 6, que podemos representar pela adição de somas de parcelas iguais. Uma das formas de resolver esta situação-problema é pela adição de parcelas iguais. Lembra daquele ideia de multiplicação que nós já relatamos para vocês, em que, utilizando aí o processo de adição de parcelas iguais, nós teremos 3 mais 3, que é igual a 6, ou 2 mais 2 mais 2, que também é igual a 6. Mas, nesse caso, por se tratar de multiplicação com a ideia de combinação, além das adições, também temos as operações da multiplicação, que são 2 vezes 3, que é igual a 6, ou 3 vezes 2, que é igual a 6. Lembrando que a operação da multiplicação te ajudará a resolver com mais facilidade a situação problema.
Hoje aprendemos uma situação-problema com a ideia de combinação, e que nesse tipo de situação existem muitas maneiras de resolvê-las. Por exemplo, desenhar, registrar um esquema, redigir uma lista de procedimentos, usar uma adição de parcelas iguais e a multiplicação. Agora, amores, vamos para a nossa atividade no livro, na página 111. Vamos lá? No nosso livro aqui, na quinta questão, você irá completar a tabela de multiplicação com os resultados da tabuada. Aí, você tem a sua tabuada. Lembrando aí que você tem a coluna vezes a linha e você vai fazendo essas multiplicações. Gente, tentem fazer essa tabuada sem precisar utilizar calculadora, tá? E sem ficar olhando a tabuada original. Vai tentando resolver, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Depois ele pede para você fazer a correspondência entre as colunas. Aí eu tenho na primeira, nos itens A, 3 vezes 6, no item B, 5 vezes 8, 4 vezes 7 no item C, 6 vezes 2 no item D e 9 vezes 1 no item E. O que é que você vai fazer nessa correspondência? Vai corresponder de acordo com a ideia das parcelas iguais, de adição de parcelas iguais. Então, você vai fazendo essa associação. Amores, a nossa aula de hoje em relação às ideias de multiplicação termina por aqui. Deus abençoe a todos vocês. Vejo vocês logo mais.